partilhar aqui os meus slides e vamos então começar. Portanto, a nível da organização, eu vou começar com um conceito geral de balanço energético. Eu penso que já seja um conceito bastante familiar para a maioria. No entanto, qualquer dúvida que vocês tenham, por muito básica que achem que seja, coloquem aqui no chat, está bem? Eu não prometo que consiga ver ao vivo, digamos assim, mas eu vou vendo e vou respondendo ao longo da minha apresentação. E após falar do balanço energético, vou falar de todos os componentes que influenciam então o balanço energético. E eu gostaria que vocês me mandassem uma mensagem, que falassem um pouquinho qual é o vosso conhecimento acerca destes temas. Se vocês têm noção, têm algum conhecimento acerca de todos os componentes. Eu acredito que mais na parte do homeostático e do ambiente já tenham aqui algum conhecimento. Não sei se a maioria está familiarizada com o sistema hedónico. Gostava que me respondessem e para também tentar perceber quão fundo é que eu posso abordar, se tenho que começar de maneira mais breve. Portanto, fico aqui à espera do vosso feedback enquanto vou continuando a aula. Portanto, porque é que é importante nós falarmos aqui do balanço energético? Obviamente que esta é uma aula um bocadinho mais teórica, no entanto, acaba por ser bastante importante quando nós falamos quando nós trabalhamos com a perda de peso, até mesmo com o ganho de peso. Mas neste momento vamos focar-nos muito mais na perda de peso. É importante nós percebermos isto porque nós sabemos que a obesidade vamos considerar aqui uma patologia, ok? Uma patologia que tem a prevalência cada vez a aumentar mais e sabemos que o pico de prevalência encontra-se entre os 50 e os 60 anos e é um bocadinho superior nas mulheres. Como tal, nós, enquanto profissionais de saúde, não só nutricionistas, obviamente temos que ter aqui um papel importante e tentar combater este problema. Desculpem, tive aqui um problemazinho com os slides. Portanto, começando com o balanço energético. De uma forma muito simples, o balanço energético acaba por ser um equilíbrio entre o que nós ingerimos, a nossa ingestão calórica, e também o nosso dispêndio energético, a energia que nós despendemos ao longo do dia. Logicamente, para mantermos o peso, a nossa ingestão energética terá que ser igual ao nosso dispêndio, o que faz com que o balanço seja à volta das 0 calorias, ou seja, não há energia nem em excesso, nem em déficit. E a maioria das pessoas que não têm o intuito nem de perder nem de ganhar peso encontra-se num estado de manutenção. E, como tal, as calorias que ingere são iguais às calorias que vai despender. Logicamente, para perdermos peso, temos que criar o que se chama um balanço energético negativo, onde temos que ou diminuir a nossa ingestão energética ou então aumentar o nosso dispêndio, ou uma mistura dos dois. Não significa que só tenhamos que mudar um lado da equação. E obviamente que isto, se for mantido ao longo de vários dias, de um longo período de tempo, vamos atingir então uma perda de peso. Por outro lado, se nós aumentarmos a nossa ingestão energética e ou diminuirmos o nosso dispêndio, vamos então ter um excedente calórico e que a longo prazo irá levar a um aumento de peso. Portanto, desta forma parece bastante fácil o que eu acabei de dizer e que basicamente para perder peso é comer menos do que se gasta, para aumentar peso é comer mais e gastar menos. Portanto, é uma maneira muito simplista de abordar esta temática. E uma das perguntas que eu coloquei no meu Instagram foi se achavam que trabalhar com perda de peso era algo fácil ou difícil. E obviamente que eu estou aqui um bocadinho enviesada, porque normalmente as pessoas que seguem a minha página estão muito ligadas à perda de peso e trabalham diariamente com a perda de peso, e 100% das pessoas disseram que era difícil. E eu concordo, eu faço parte dessa opinião, até porque, apesar desta equação que eu apresentei aqui ser bastante simplista, ser apenas uma regulação da ingestão energética e do balanço e do dispêndio energético, ela é influenciada por vários fatores, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Tem aqui o sistema homeostático, a parte comportamental, as nossas características individuais também têm aqui uma influência, o ambiente onde nós estamos inseridos e ainda entre aqui o ambiente e o comportamento, porque se considera que seja uma mistura dos dois, o sistema de recompensa ou o sistema hedónico. E é isso que nós vamos falar aqui hoje.
E claro que mesmo com estas relações todas que eu mostro aqui, a lógica poderá ser a mesma. Para perder peso, basta apenas comer menos e todos esses sistemas irão funcionar de acordo com a nossa vontade. Era muito bom que fosse assim. E o problema é que quando nós tentamos fazer aqui um desequilíbrio nesta equação, quando nós tentamos criar, vamos pensar em contexto de perda de peso, quando nós tentamos criar um balanço energético negativo, o nosso corpo funciona tão bem, mas não é para perder peso, funciona muito bem para evitar que nós para evitar que nós fiquemos muito fora do que é suposto. Se o nosso corpo está habituado a ter aquele peso, quando nós tentamos sair desse peso, ele vai despoltar um conjunto de mecanismos para fazer com que nós voltemos ao nosso peso inicial. Ou seja, vai-nos contrariar, vai contrariar a nossa vontade. E uma das perguntas que me fizeram no Instagram foi se, ok, se isto acontece para perda de peso, também vai acontecer para o ganho de peso, ou seja, também não devia ser fácil ganhar peso. E a verdade é que realmente também existem aqui estas respostas em contexto de ganho de peso, no entanto, as respostas não têm a mesma intensidade e temos aqui, hoje em dia, temos, por exemplo, aqui o ambiente obesogénico que leva muito mais para um ganho, puxa muito mais para um ganho de peso do que para uma perda. E, além disso, a intensidade das respostas compensatórias que ocorrem não são iguais, ok? Porém, aqui, neste contexto, eu não vou estar a falar tanto de perda ou de ganho de peso, mas sempre que falar vai ser muito mais associado a uma perda de peso. Começando aqui pelo ambiente, que provavelmente é o mais fácil de entender. Hoje em dia nós estamos num ambiente que é caracterizado como um ambiente obesogénico e ele é caracterizado pelo aumento da disponibilidade alimentar. Nós temos vários tipos de alimentos, nomeadamente alimentos de elevada palatabilidade, que nutricionalmente não são tão interessantes, serão interessantes para outros contextos, e temos um grande acesso, um fácil acesso a este tipo de alimentos. Por outro lado, e para ajudar à festa, temos também os trabalhos de hoje em dia são muito mais sedentários. Nós passamos muito mais tempo sentados, não andamos tanto. Um, o facto dos nossos hobbies, a maior parte dos nossos hobbies serem também mais sedentários, o facto de nós irmos de carro para todo lado, estamos aqui num ambiente muito mais industrializado, o que faz com que nós não andemos tanto, não usemos tanto, por exemplo, a bicicleta, usamos muito mais mesmo transportes públicos, o transporte próprio, e algo que também é muito subvalorizado, que é a qualidade do sono. Nós temos tendência a dormir menos do que devíamos e as poucas horas que dormimos são passadas com má qualidade, ou seja, é um sono de má qualidade. E tudo isto vai influenciar, obviamente, a nossa ingestão alimentar e mesmo os hábitos de atividade física. Um dos grandes exemplos que o meu colega Nuno gosta imenso de falar, e eu acho que fala em quase todas as apresentações, é o caso de Cuba. A Cuba passou por uma grande crise económica há uns tempos atrás, e esta crise, apesar de todas as desvantagens, permitiu-nos perceber o papel preponderante do ambiente nos hábitos alimentares e de atividade física de uma determinada população. Com esta crise que aconteceu, a população ficou com uma baixa disponibilidade alimentar. E, obviamente, que se há menos alimentos disponíveis, as pessoas vão ingerir menos alimentos. E isto, obviamente, levou a uma diminuição da ingestão alimentar. De acordo com este artigo que vos apresento aqui, ele passou de sensivelmente 2.900 calorias para 1.800, ou seja, uma redução de quase 1.000 calorias, onde houve uma diminuição de gorduras, de uma forma não positiva, não tão positiva, uma diminuição de proteínas, porque lá está, são mais caras e não estavam tão acessíveis, também uma diminuição de ácidos gordos essenciais e um aumento de hidratos de carbono, de arroz e cereais refinados, que obviamente normalmente são os produtos que estão mais acessíveis. Ao mesmo tempo, também houve uma diminuição de transportes disponíveis, o que fez com que as pessoas tivessem que aumentar a sua atividade física porque passaram a andar mais de bicicleta ou então a pé. O que, obviamente, o facto de terem passado se terem tornado mais ativos fez com que aumentasse o seu dispêndio energético. E conseguem ver que a percentagem de população ativa passou de 30% para 70%, ou seja, mais de metade desta população viu-se forçada, digamos assim, a ser ativa. E, obviamente, que isto levou a consequências positivas, que foi a diminuição da prevalência da obesidade. Houve um aumento de indivíduos considerados normoponderais, e digo aqui com muitas aspas, porque isto foi apenas baseado no IMC, não noutros fatores, e nós sabemos a fragilidade do IMC,
e também houve um aumento de pessoas com excesso de peso. Mas isto pode ter sido devido ao facto dos indivíduos que antigamente tinham obesidade terem passado para um grau mais baixo de IMC. A nível de taxa de mortalidade, houve também uma diminuição da diabetes tipo 2, doenças coronárias e da mortalidade por qualquer causa. O que, obviamente, são outcomes bastante positivos. Eu não coloquei aqui, mas depois é interessante que quando a crise meio que se reverteu, houve aqui um aumento, estes valores positivos reverteram-se também, não para os valores iniciais, mas houve aqui também uma alteração menos positiva neste contexto, porque os alimentos ficaram mais disponíveis novamente e houve também um, uma maior disponibilidade de transportes. Além disto, existem ainda vários componentes, vários fatores que podem influenciar, que estão relacionados com a parte ambiental. Foco aqui a importância do papel da mãe, e obviamente familiar, mas aqui um foco no papel da mãe, desde o ambiente intrauterino até à relação que a criança tem com os próprios pais. Apesar de que a evidência mostra que a relação com a mãe acaba por ter um bocadinho mais de influência. As crianças também estão mais expostas a cuidados maternos de pior qualidade podem ter um maior risco de desenvolver obesidade. E, obviamente, que há aqui uma relação que crianças cujos pais ou cujos parentes próximos vivem com obesidade, a probabilidade deles também viverem a certo ponto da sua vida também é mais elevada. Tirando aqui a relação familiar, existem obviamente outros fatores, nomeadamente o facto de o ambiente onde se insere, ou seja, a rua, a zona onde mora, ter espaços verdes, ser fácil de caminhar, de andar de bicicleta, o facto de viverem perto de cadeias de fast food, tudo isto influencia faz parte de uma componente ambiental que obviamente vai influenciar as nossas escolhas alimentares. E, obviamente, o nível socioeconómico e o nível educacional. Tudo isto vai influenciar e por vezes nós achamos que duas pessoas para perder peso têm que realizar o mesmo esforço e não é verdade, porque nós muitas vezes vamos ter pessoas que para aumentarem a sua atividade física, provavelmente vão ter que sair para um bairro perigoso. Pessoas que não têm tanto acesso a alimentos saudáveis e têm muito mais acesso a cadeias de fast food, alimentos pouco interessantes no nível nutricional. Ou seja, nós temos que ter sempre isto em conta em contexto de consulta, porque nós podemos ter duas pessoas à nossa frente nas mesmas com o mesmo objetivo e a nossa abordagem não deve ser igual e devemos ter em conta vários fatores e o ambiente onde a pessoa se insere é um deles. Passando aqui para a genética, juntamente com o ambiente, a parte genética também deve ser considerada. Não num contexto de eu tenho genética, a minha genética é propensa, ou seja, tenho uma maior predisposição para ganhar peso, é devido à minha genética. Estas coisas que nós costumamos ouvir devem ser desconstruídas em consulta, mas não devem ser ignoradas, ok? Porque não devemos descartar, mas devemos sim explicar à pessoa como é que nós, mesmo tendo uma maior predisposição, como é que nós podemos modular este risco e esta predisposição para o aumento de peso, para a obesidade, ok? Portanto, a literatura que existe fala muitas vezes da obesidade como aqui uma interação entre a nossa parte genética, os nossos genes, com o ambiente em que nós estamos envolvidos. E obviamente que esta interação vai influenciar os nossos hábitos alimentares e de atividade física. Quando nós falamos em contexto genético, olhando para a genética, nós podemos dividir a obesidade em sindrómica e não sindrómica. Quando nós olhamos para a sindrómica, eu não vou falar aqui muito desta parte, porque não é de todo a minha área de atuação. Normalmente, quando nós falamos associado a uma síndrome, como por exemplo a do Prader-Willi, nós daqui estamos a falar de uma obesidade que está associada a outro tipo de problemas, como por exemplo defeitos congénitos ou ainda um atraso no desenvolvimento. Por outro lado, quando nós falamos de obesidade que não está associada a um síndrome, ela pode ser dividida em obesidade monogénica ou poligénica. Quando nós falamos de obesidade monogénica, nós estamos a falar de uma obesidade que se desenvolve muito cedo, ainda em criança, uma obesidade muito severa e
rara. Rara no sentido que não afeta assim, uma percentagem de população que é realmente afetada e que pode realmente dizer que tem uma elevada predisposição para, para a obesidade é muito, muito pequena, ok? Por outro lado, quando falamos de obesidade poligénica, nós falamos então da obesidade comum, é considerada obesidade comum, e isto vai resultar de um conjunto de pequenos polimorfismos que, por si só, não têm grande impacto, mesmo num conjunto, poderão, obviamente, aumentar a predisposição para ganho de peso, mas não têm uma grande relevância, tendo em conta todo o contexto que envolve a regulação do balanço energético. Portanto, quando falamos da obesidade monogénica, estamos a falar normalmente de mutações num único gene, ok? Mas que é uma mutação muito grave, grave ao ponto de o ambiente não ter qualquer influência. Ou seja, a pessoa pode estar em qualquer ambiente, mais propensa a ganhar peso, mais propensa a perder peso, que os seus outcomes vão ser sempre o ganho de peso e um peso excessivo. Normalmente, estas mutações ocorrem maior parte das vezes nestes cinco genes que eu vos vou dizer, a leptina, o receptor da leptina, a própria melanocortina, o PSCK1 e ainda o receptor 4 da melanocortina. Isto são aqui genes que estão normalmente envolvidos numa via da leptina-melanocortina, que é uma via que está responsável pelo apetite, a saciedade e a regulação da perda de peso. E, normalmente, quando há aqui uma mutação num destes genes, vai, obviamente, alterar aqui esta via, o que leva a um descontrole a nível do apetite, saciedade e, consequentemente, da regulação do balanço energético. Por outro lado, dependendo do gene que está afetado, outros sintomas também podem estar presentes, nomeadamente o hipogonadismo, o hipercortisolismo, disfunções gastrointestinais, hiperfagia. Normalmente a hiperfagia está presente em quase todas as mutações, daí também o aumento de peso, e outras específicas do próprio gene. E, atualmente, a forma mais comum de obesidade monogénica são, então, as mutações no receptor 4 da melanocortina. Existem ainda outras mutações que estão relacionadas com a obesidade monogénica, no entanto, estas que eu falo aqui são as mais bem. As que existe mais literatura, e mesmo assim são ainda necessários mais estudos para tentar perceber o impacto destas mutações na obesidade. E de forma aqui um bocadinho positiva, enquanto que eu disse que na obesidade monogénica dificilmente nós vamos conseguir ter alguma influência do ambiente, aqui o ponto positivo é que para a maior parte dos indivíduos esta predisposição genética para a obesidade tem uma base não de monogénica, mas poligénica. Tem uma base poligénica, o que significa que são pequenas alterações, pequenos polimorfismos em vários genes que por si só podem realmente influenciar, mas face a todo o resto, ao ambiente, à parte comportamental, às nossas características individuais, acabam por não ter assim uma influência tão grande quanto muitas vezes nós achamos. Da parte da obesidade poligénica, eu ressalvo aqui o gene FTO, que é um gene que está associado à massa gorda e à obesidade, e obviamente que também existem vários genes, mas o importante aqui é perceber que a grande diferença entre os dois tipos, em contexto de consulta, é que enquanto que o ambiente não tem muita influência, como eu disse, na obesidade monogénica, na obesidade poligénica, que é o que ocorre com a maior parte das pessoas em contexto, quando falamos de genética, obviamente, é que realmente esta interação entre genes e ambiente é essencial e tem um papel muito importante a ponto de poder atenuar, reduzir esta predisposição. Portanto, a aquisição de hábitos saudáveis, tanto a nível da alimentação como da atividade física, podem sim atenuar este risco que algumas pessoas têm face à sua genética. E é aqui que nós, profissionais de saúde, nutricionistas, podemos trabalhar em contexto de consulta. Obviamente que nós, na obesidade monogénica, não, estas alterações a nível comportamental não serão suficientes, mas a nível da obesidade poligénica são suficientes para podermos aqui alterar a nossa e conseguir regular o nosso peso corporal. Falando agora das características individuais,
É importante percebermos que mesmo em contexto de consulta, quando nós podemos ter 2 pessoas exatamente, do mesmo ambiente, moram no mesmo sítio, têm o mesmo nível de educação, mesmo nível socioeconómico, são 2 pessoas exatamente iguais, mesma predisposição genética, mesmo assim, estas 2 pessoas que são o mais semelhantes possíveis podem e provavelmente vão reagir de maneira diferente face ao seu peso, face à aquisição de hábitos saudáveis, ok? Portanto, nem todos os indivíduos estão suscetíveis às mesmas pressões, ou seja, o ambiente obesogénico, por exemplo, pegando neste exemplo, não vai influenciar da mesma forma todos os indivíduos. Um, e isso acaba por ser muito interessante porque nós vamos ter que ter em conta outra coisa que é as características individuais, a personalidade do paciente, do utente que temos à nossa frente. Portanto, como eu disse, nós temos aqui algumas características de personalidade que estão associadas com a regulação do peso corporal e que vão influenciar a maneira como nós lidamos com alguns hábitos, sejam eles de alimentação ou de atividade física. E assim podem explicar o porquê de algumas pessoas conseguirem perder peso ou manter um peso saudável e outras muitas vezes não conseguem, abandonam ou então até perdem e depois reganham o peso que perderam. Portanto, eu vou-vos deixar aqui algumas características que estão associadas com melhores ou piores outcomes a nível de regulação do balanço energético e eu deixo-vos aqui esta palavra em conscienciosidade, porque é uma palavra que é traduzida literalmente do inglês e eu não tenho bem a certeza se em português é assim que se diz. Normalmente em inglês é conscientiousness, portanto deixo-vos aqui entre aspas, e um aumento desta característica, juntamente com o aumento da abertura a novas experiências, geralmente está associado a menor níveis de adiposidade e ainda um aumento de hábitos alimentares adequados. E isto pode ser porque, desculpem, isto pode ser porque estes autocampos estão associados a um maior controle, nós queremos uma maior capacidade de seguir tarefas, ter objetivos, e obviamente que são pessoas que também são mais organizadas, têm mais vontade de seguir uma certa ordem, seja ordem, por exemplo, um plano alimentar, um plano de treino, e isto obviamente que acaba por ter alguns benefícios ao nível de regulação do balanço energético. Por sua vez, baixos níveis destas características foram encontradas em pessoas que atualmente vivem com obesidade ou com excesso de peso, e esta parte de abertura a novas experiências poderá ser pelo facto de eles estarem mais abertos a experimentar novas refeições, novos alimentos, novas combinações e não necessariamente pelo desejo de ser mais saudável. Por outro lado, temos aqui outra característica de nome neuroticismo, o que é caracterizado pela disposição de experienciar de experiências negativas, passa aqui a redundância, e normalmente está associado com raiva, ansiedade, autoconsciência. E esta característica tem aqui uma relação muito, muito engraçada, interessante com o IMC, pelo facto que nós temos alguns estudos que mostram que indivíduos com maior IMC têm maiores valores de neuroticismo, normalmente de impulsividade, e, por outro lado, temos estudos que dizem o contrário, que pessoas com excesso de peso podem ter valores mais baixos desta característica. Portanto, o que foi sugerido é que esta relação não é uma relação linear, como nós estamos habituados a ver, seja ela positiva ou negativa, mas sim uma relação curvilínea, o que mostra que valores, os extremos do IMC, neste caso, pessoas que estão abaixo do peso, obviamente só em contexto de IMC, pessoas que estão abaixo do peso ou acima do peso apresentam scores um bocadinho mais elevados, e pessoas que estão ali no meio, e o meio poderá incluir o excesso de peso, olhando apenas para o IMC, ressalvo bem esta, esta parte. O excesso de peso poderá estar também no nível médio, que faz com que não tenham valores tão elevados como, por exemplo, que pessoas realmente com obesidade. E assim, estas diferenças entre estudos poderá ser pelo grau de obesidade, pelo valor do IMC, e poderemos explicar mais ou menos o porquê destes estudos terem resultados discrepantes. Outras características também foram associadas, normalmente valores mais elevados de novelty seeking, a procura de novidades, valores mais baixos de persistência e de self-directedness, que significa a capacidade da pessoa se adaptar a uma determinada situação, de modo a atingir o seu objetivo, e portanto valores mais baixos destes componentes também
foram encontrados em pessoas com IMC mais elevado, quando comparando com pessoas com IMC abaixo dos 25. Por sua vez, valores mais elevados de novelty seeking, o harm avoidance é a capacidade de a pessoa lidar, de afastar tudo o que possa ser considerado um perigo. E mais uma vez, low levels de valores baixos de autodirecionamento também estão associados com valores mais elevados de uma escala de um desvio alimentar, do binge eating. Portanto, nós temos aqui várias características que vão estar, e que são individuais e que nós até conseguimos perceber em contexto de consulta, se é uma pessoa mais, obviamente que isto apenas em contexto de consulta, nós não somos psicólogos, mas nós conseguimos ter uma ideia se a pessoa realmente, a sua relação com o peso é uma pessoa mais ansiosa, se é uma pessoa mais tranquila, se é uma pessoa que gosta de seguir, que trabalha bem por objetivos, ou se fica muito nervosa quando nós colocamos aqui um objetivo, porque lá está. Uma coisa que é muito comum fazer, estabelecer aqui um objetivo para a próxima consulta. Nós temos que ter esta sensibilidade enquanto nutricionistas de tentar perceber se isto é uma pessoa, temos à nossa frente uma pessoa que realmente vai lidar bem com isto e até pode motivar e acaba por seguir o plano, seguir o aconselhamento, o que for, de modo para atingir esse objetivo, ou então é uma pessoa que isto só vai estressar mais e se vir que quando está a chegar o dia da consulta não estiver a atingir esse objetivo, desiste e não vem mais à consulta. Portanto, é importante nós percebermos as características individuais da pessoa que nós temos à nossa frente. Falando então também na componente homeostática, e quando nós falamos da componente homeostática, normalmente estamos a falar da parte hormonal, ok? E esta componente homeostática está dividida numa zona mais central, ou seja, no nosso cérebro, e uma zona periférica que normalmente está associada aos nossos órgãos e é onde estão e onde são libertadas a maior parte das hormonas que nós vamos falar aqui hoje. Portanto, o balanço energético acontece também porque nós precisamos que o nosso cérebro tenha aqui uma habilidade de detectar como é que estão as nossas reservas de energia e, consoante o estado das nossas reservas de energia, tentar colmatar, voltar ao estado de manutenção, seja alterando o dispêndio energético ou alterando a ingestão energética. Portanto, nós temos aqui como se fosse um sinaleiro que ele tem como objetivo ver como é que está o nosso combustível, no nosso caso a comida será o nosso combustível, as nossas reservas, e ele vai ver se o nosso corpo está com as reservas necessárias para a manutenção do corpo, e quando há aqui algo que tem que ser alterado, ele vai mandar sinais para que isso aconteça, ok? Que depois vai influenciar tanto a nossa fome, a nossa saciedade, a fadiga, tudo isto vai estar relacionado com esta sinalização. Quando nós falamos da zona na parte central, nós temos que falar numa componente muito importante, que é o hipotálamo, onde nós no hipotálamo temos aqui duas famílias neuronais muito importantes. Nós temos aqui a família neuronal supressora do apetite, que normalmente está associada à parte das hormonas anorexigénicas, que são hormonas cuja libertação vão diminuir o nosso apetite, e por outro lado temos então os estimuladores do apetite, que estão associados às hormonas orexigénicas, que obviamente vão aumentar o apetite, vão ter o papel antagonista. E, portanto, o hipotálamo acaba por ser a região do cérebro que vai controlar a nossa ingestão energética e também o nosso peso corporal. E é até chamado o centro da fome e da saciedade. Existe então, desculpem, existe então esta relação aqui, esta ligação entre o cérebro, nomeadamente o hipotálamo, os nossos órgãos e ainda a libertação de hormonas e de nutrientes. E o objetivo aqui é este centro de comando funciona de uma forma simplista. Quando nós temos fome, o nosso objetivo vai ser então o comer e o preservar a energia, e a preservação de energia é feita com a diminuição do nosso dispêndio energético, e quando nós estamos saciados, a nossa ação vai ser vamos parar de comer e vamos gastar mais energia. E uma das coisas que acontece em aumento de peso, pegando aqui no que falámos logo no início, uma das coisas que pode acontecer quando nós tentamos aumentar peso propositadamente é o nosso corpo vai despender mais energia, nem que seja pelo efeito térmico dos alimentos. E nós, ao gastarmos mais energia, vamos então também gastar parte destas reservas excessivas. Então, quando nós falamos da parte central, já falámos que era no hipotálamo, onde temos então as presenças de duas famílias neuronais, as supressoras e as que estimulam o apetite.
Por outro lado, quando falamos em contexto periférico nos nossos órgãos, falamos de algumas hormonas que eu não vou falar aqui de todas, senão seria uma aula de mais de uma hora só sobre hormonas, e vou mencionar aqui só as mais importantes, as que são mais conhecidas. Começando pela leptina, provavelmente a hormona mais conhecida, que está associada dentro das que estão associadas à regulação do peso, à parte do apetite. E nós sabemos que a leptina é uma hormona que é libertada no tecido adiposo e que vai atuar no sentido de diminuir a nossa ingestão energética e aumentar o nosso dispêndio energético. Como tal, tem uma influência no balanço energético e vai reduzir a ingestão e impedir o aumento de peso. Nós podemos ver então que se a leptina é produzida no tecido adiposo, é esperado que com o aumento da massa gorda, da percentagem de massa gorda, ou seja, indivíduos normalmente mais pesados, vão ter uma maior quantidade de leptina circulante. Obviamente que a leptina, sendo uma hormona anorexigénica, ela é libertada também após a ingestão energética, porque se houve uma ingestão energética, ela vai ter que ir avisar, digamos assim, vai avisar que não precisamos de comer mais, vai-nos aumentar a saciedade, diminuir a fome. Há aqui uma maior quantidade de leptina nas mulheres também, porque têm mais massa gorda. Normalmente as mulheres têm uma porcentagem de massa gorda superior à dos homens. Tem tendência a diminuir com a idade, diminui com o exercício e aumenta com a ingestão de glicose. Nós sabemos ainda que indivíduos com maior IMC podem realmente e normalmente têm uma maior leptina, uma maior produção de leptina, porque têm mais tecido adiposo, mas não significa que a ação da leptina seja superior ou seja mais forte, ok? Falamos aqui de em indivíduos com obesidade, fala-se de alguma resistência à leptina, tal como existe resistência noutras hormonas, mas em situações normais, o que acontece é a leptina ser maior em indivíduos com mais massa gorda. Passando para a grelina. A grelina é como se fosse a inimiga da leptina, digamos assim, faz exatamente o contrário do que a leptina faz. Ela é produzida no estômago, principalmente no estômago, e vai pela corrente sanguínea, atua no hipotálamo da mesma maneira. E aqui a diferença é que ela, quando atua, é no sentido de aumentar a nossa fome, o nosso apetite. E ela, mais uma vez, estimula o apetite a curto prazo, ou seja, naquele momento, e também altera a nossa composição corporal a longo prazo. Quando passamos para a insulina, como nós sabemos, é produzida no pâncreas e tem uma ação em várias outras hormonas. Mais uma vez, ela depende dos níveis de glicose no sangue a curto prazo e também no nível da adiposidade a longo prazo. Ela tem ainda uma ação na leptina, ou seja, ela, quando é libertada, a sua libertação faz com que seja libertada ainda mais leptina, o que obviamente vai funcionar de nível anorexigénico, ou seja, diminuir o nosso apetite, e vai também ter aqui alguma ação na colecistocinina, que é libertada no intestino, que, mais uma vez, também é uma hormona anorexigénica. Ou seja, ela acaba por ter também um papel bastante importante no nosso apetite e também no controle do tecido adiposo. Em jeito de resumo, visto que eu não vou conseguir falar de todas as hormonas, eu deixo-vos aqui algumas relações simples. Obviamente que existem relações entre várias hormonas que eu não coloquei aqui. Deixei-vos aqui também o local de libertação, onde é que elas atuam e quais são o seu outcome, se é o aumento do apetite, diminuição do apetite, aumento da fome, diminuição da fome. E obviamente que tudo isto vai influenciar a nossa regulação do balanço energético. Continuando agora para o sistema hedónico. Este sistema hedónico, eu acredito que, ao contrário do ambiente, da genética e do sistema homeostático, que todos nós já ouvimos falar, o sistema hedónico é algo que penso que a maioria não esteja tão familiarizada. No entanto, nós temos que ter em conta que, hoje em dia, tendo em conta que, e nós sendo animais racionais, nós não comemos só quando temos fome. Ah, era ideal no sentido que para controle de peso, mas nós somos humanos e nós temos uma coisa que se chama, temos prazer com a nossa alimentação, nós sentimos prazer com certos alimentos. E esta via do prazer está associada então ao sistema hedónico.
E obviamente que o nosso comportamento alimentar não é influenciado só pela parte hormonal, mas também é influenciado este sistema. O grande problema aqui é que, numa situação normal, o sistema hedónico funciona muito bem de mãos dadas com o sistema homeostático e está tudo bem. Ou seja, isto para dizer que não tem mal nós associarmos certos alimentos a prazer, a gostarmos de certos alimentos. Numa situação normal, não tem problema. O grande problema aqui é que nós temos um inimigo que se chama ambiente obesogénico. E o facto de nós termos estes alimentos de elevada palatabilidade muito disponíveis, isto vai fazer com que dê assim um empurrão ao sistema homeostático e dê a mãozinha ao sistema hedónico. Então, o ambiente e o sistema hedónico juntos meio que vão ultrapassar qualquer sinal que um sistema homeostático possa dar. O que é que isto significa? Nós, às vezes, isto numa maneira ilustrativa, nós às vezes vamos jantar fora, já fizemos a nossa refeição, estamos bem, a nível de saciedade está tudo ok, mas ainda vamos comer uma sobremesa porque nós gostamos muito desta sobremesa e queremos muito comer esta a sobremesa, pode ser entradas, mas normalmente associo aqui mais à parte da sobremesa, porque é quando nós já estamos cheios. E o facto de nós termos tudo isto disponível faz com que, muita vez, o nosso sistema hedónico subponha-se ao nosso sistema homeostático. E é aí que está o problema, porque há uma certa desregulação nos nossos sinais de saciedade e de fome. Mais uma vez, há aqui, obviamente, uma estreita relação com as hormonas neste sistema, e assim, nós temos que começar a pensar no nosso cérebro não só como ligado e regulado por hormonas, como também como uma parte emocional, onde a parte do prazer, do gostar, também está associada. Dentro desse sistema existem aqui alguns conceitos que devemos ter em conta, nomeadamente o food reward, a recompensa alimentar, que isto é um processo que acaba por contribuir para o prazer e para a motivação para ter aquele certo alimento. E dentro do food reward nós temos dois componentes, que é o liking e o wanting, o gostar e o querer. Nós, quando falamos do gostar, é aquela experiência imediata ou então uma antecipação do prazer que é derivada a uma estimulação orossensorial de certa comida, é uma coisa mais imediata, e o querer, o wanting, é aquela procura por certo tipo de alimento, aquela motivação para nós começarmos a comer aquele alimento. E são duas coisas que nós temos que ter em conta quando falamos deste sistema hedónico. Então, como eu estava a dizer, basicamente, de uma forma simples, a lógica é o facto de existir uma grande abundância de alimentos de elevada palatabilidade, isto poderá ou vai influenciar aqui um sobreconsumo deste tipo de alimentos. E isto vai fazer com que as nossas vias de recompensa sejam ativadas. Mas, quando estas vias são ativadas de uma maneira não adequada, isto vai fazer com que ocorra aqui um desequilíbrio entre os nossos sinais homeostáticos, os nossos sinais hormonais e os nossos sinais hedónicos. O que leva, e normalmente este desequilíbrio é quando o sistema hedónico vai sobrepor-se ao sistema homeostático e acaba por desequilibrar todos os nossos sinais de saciedade e de fome. Obviamente que esta sensação de recompensa que nós atribuímos a certos alimentos é altamente variável entre indivíduos e ela não é influenciada só pela própria comida, pela palatabilidade. Obviamente que também terá aqui uma componente genética, uma componente de características individuais e ainda diferenças psicossociais. No entanto, a evidência acaba por nos dizer que indivíduos que vivem com obesidade podem atribuir uma recompensa excessiva a certos alimentos ou à alimentação em geral, o que pode fazer com que, obviamente, que tenham mais tendência a comer certos tipos de alimentos. Portanto, isto aqui como é apenas uma ilustração do que eu já disse, o facto de termos um ambiente obesogénico, juntamente com se o nosso próprio comportamento individual não for o mais adequado, estas duas componentes vão fazer com que o nosso sistema hedónico se sobreponha e vamos então ter um aumento da ingestão independentemente das nossas reservas energéticas, ou seja, as nossas reservas energéticas podem estar ok, podem estar. As nossas hormonas estão a dizer: ok, estamos bem, estamos saciados, não precisamos de comer mais, temos as reservas perfeitas para nos mantermos vivos, e nosso desejo, a nossa vontade de comer certo tipo de alimentos vai se sobrepor a essa sinalização de reservas. E aqui acaba por ser também importante, isto aqui é algo
não é super recente, mas é algo que também não se fala muito, que é aqui uma possível diferença entre a obesidade metabólica e uma obesidade hedónica. E para isto eu tenho que vos explicar aqui um bocadinho algo que nós vamos considerar quando fazemos esta distinção. Existem vários modelos para a regulação do balanço energético. E poderá ser uma coisa que eu possa incluir nas próximas aulas, se vocês tiverem interesse. O nosso balanço energético, existem várias teorias de como é que ele se mantém regulado. Uma delas, e provavelmente a mais simples de todas, é a teoria do set point. E a teoria do set point assume que cada pessoa nasceu com um peso fixo e esse peso é o peso que o nosso corpo vai defender durante toda a sua vida. Ou seja, vamos imaginar que o meu set point sei lá, 70 quilos, o set point da minha colega é 50, da outra colega será 90, pronto. Tendo em conta vários componentes do nosso próprio organismo, nós nascemos com um set point fixo para o peso e qualquer coisa que nós façamos para alterar, o nosso corpo vai defender este set point. Ou seja, se eu quiser emagrecer, se eu quiser passar dos 70 para os 60, o meu corpo vai fazer um conjunto de alterações para que eu volte aos 70. Se eu quiser aumentar para os 80, a mesma coisa. Portanto, a teoria do set point, de uma maneira muito rápida, é isto. Um, e assim, e é preciso nós termos esta ideia em conta para conseguirmos fazer a distinção entre a obesidade metabólica e a obesidade hedónica. Quando nós falamos de obesidade metabólica, e vamos pensar em metabólica muito relacionada com a parte hormonal e não tanto com a parte hedónica, o que acontece aqui, e a obesidade metabólica poderá ser caracterizada pelo set point alto e excessivamente alto. Ou seja, o peso com que o nosso corpo se sente confortável em manter é um peso que é demasiado alto, tendo em conta a nossa disposição, a nossa composição corporal. Vamos imaginar que que o meu set point era 100 quilos e eu iria ter muita dificuldade em baixar desses 100 quilos e iria viver sempre com 100 quilos, ou seja, o meu set point iria ser sempre mais alto. E isto poderá levar, por exemplo, a duas pessoas com a mesma altura, o mais parecidas possíveis fisicamente apenas, obviamente, uma delas ter muito mais dificuldade em perder um peso ou atingir o peso do que outra. Poderá ser pelo seu set point. Isto tendo em conta que esta teoria é verdade. E como eu disse, o nosso sistema homeostático vai defender sempre o nosso set point. Se o meu set point é 70 quilos, o meu corpo vai fazer tudo para eu estar sempre nos 70 quilos. E não mudar muito daí. O nosso corpo não gosta de mudar. Tudo o que seja alteração do nosso balanço, o nosso corpo vai tentar colmatar isso tudo porque nós somos feitos para sobreviver. E qualquer ataque, por exemplo, qualquer perda de peso é visto como um ataque à nossa sobrevivência. Por outro lado, quando falamos da obesidade hedónica, não significa que a pessoa tenha um set point elevado. A pessoa até pode ter um set point, digamos, normal, tendo em conta tudo o que normal possa significar. Ou seja, o set point da pessoa pode não ser excessivamente elevado, pode ser um set point considerado adequado. O que acontece aqui é o facto da pessoa viver num ambiente obesogénico e a pessoa ter aqui alguns problemas ao nível do sistema de recompensa. Isto vai fazer com que a pessoa tenha um sobreconsumo que se prolonga durante para sempre, ou seja, a longo prazo, e este consumo excessivo vai sobrepor-se a qualquer sinal homeostático. E isto vai fazer com que a pessoa, apesar de ter um set point aqui, neste valor, ela vai conseguir manter um valor aqui por estar em constante sobreconsumo ou consumo excessivo de alimentar, ou então um baixo dispêndio energético. Mas o facto de haver esta ingestão energética elevada, a longo prazo, vai fazer com que, apesar do set point ser aqui, a pessoa vai conseguir manter-se sempre aqui enquanto não mudar alguma coisa da parte hedónica. Portanto, aqui mais algumas diferenças entre a obesidade hedónica e metabólica. A nível de estratégias de como é que nós podemos lidar com isto, quando falamos de obesidade metabólica, mais uma vez, estamos apenas a falar, está associado a um set point excessivamente elevado. Normalmente não está associado a outras características, a outras componentes mais relacionadas com a psicologia e com a psiquiatria. Normalmente a estratégia será então a redução da ingestão calórica, mas
Obviamente que tendo em conta que isto não é algo que é só reduzir a ingestão. Nós sabemos que isto não é verdade e que não é só, e que existe todo um componente ou todo um conjunto de componentes que vai influenciar esta redução e nós temos que ter isto tudo em conta enquanto profissionais de saúde e o nosso objetivo aqui é realmente arranjar estratégias tendo em conta a pessoa que nós temos à nossa frente. Quando falamos em obesidade hedónica, este tipo de obesidade normalmente está associada a outras patologias, nomeadamente a alguns tipos de distúrbios alimentares, depressão, ansiedade, e como tal, é preciso ser acompanhada pelo profissional adequado, normalmente psicólogo, psiquiatra, quando necessário, e obviamente que também haverá aqui, e tem que haver espaço para a alteração dos hábitos alimentares e, se possível, também dos hábitos de atividade física. Mas aqui acaba por ser mais um controlo dos períodos de overeating, de consumo excessivo, e não tanto de, uma, de um plano alimentar para reduzir a ingestão calórica. Acaba por ser, sim, estratégias para tentar diminuir estes períodos de overeating. Portanto, para terminar aqui a minha apresentação, deixo-vos aqui alguns key points para resumir tudo o que eu falei. Mais uma vez, nós sabemos que a regulação do peso corporal baseia-se no equilíbrio entre a nossa ingestão e o nosso dispêndio energético, e sabemos ainda que qualquer alteração do nosso balanço energético vai disputar um conjunto de mecanismos que vão tentar atenuar esse desequilíbrio. O ambiente atual, o considerado ambiente obesogénico, o atual, tem uma forte influência na aquisição de comportamentos saudáveis, sejam eles dieta ou atividade física. Quando falamos a nível genético, sabemos que a obesidade monogénica caracteriza-se por um ganho de peso severo e num estado muito inicial, e aqui a grande vantagem e a parte positiva é que é bastante raro. Por outro lado, a obesidade poligénica é bastante mais comum quando comparando com a anterior e consiste em polimorfismos em vários genes que exercem um pequeno efeito na nossa regulação do peso corporal. E enquanto o ambiente não tem muito ou nenhuma influência na obesidade monogénica, ele acaba por ter um papel fundamental na obesidade poligénica. Sabemos ainda que o sistema homeostático envolve as hormonas que estão relacionadas com o apetite. Aqui falamos mais da leptina, grelina, insulina, mas existem outras. Quando falamos da parte central, a parte central do componente homeostática é associada ao hipotálamo, e o hipotálamo é também chamado o controle da fome e da saciedade por controlar a nossa ingestão alimentar e, consequentemente, o nosso peso corporal. O sistema hedónico, penso que não é tão comum, não se fala tanto em comparação com o sistema homeostático, tem também um papel significativo na regulação da ingestão alimentar e deve ser considerado. E ainda, tendo em conta o ambiente atual do nosso ambiente obesogénico, o sistema hedónico poderá, assim, ultrapassar qualquer sinal homeostático, o que leva a um consumo excessivo de certos alimentos. E há uma diferença, sim, entre a obesidade metabólica e hedónica, e podemos pensar nisto como a diferença entre o set point e o que leva também a diferenças de várias abordagens.